recado importante para você. O último vídeo que nós gravamos, ele ficou interrompido e parou na palavra liberdade. Então, para você poder entender, você precisa ver esse vídeo e o outro em continuidade. Ou seria mais correto o outro e este em continuidade, para você poder entender. Porque senão vai ficar interrompido a sua linha de raciocínio. É porque nós tivemos um problema de energia na gravação do outro vídeo e a gente não terminou de gravar. Então, este é recado importante para você poder compreender. Este é continuidade do que a gente já estava falando, o vídeo 7, o último vídeo da série de São José. E nós estamos, então, continuando. Veja as palavras que o Papa coloca como descrição ou como valorização das virtudes de São José. Um pai consciente de contemplar a sua própria ação educativa e viver plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho o torna autônomo e caminha por si nos caminhos da vida, quando se põe na situação de José, que sempre soube que o menino não era propriamente seu, mas havia sido simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é o que Jesus dá a entender quando diz: ninguém jamais, a ninguém chameis de pai, pois um só é vosso Pai, que está nos céus. Eu quero comentar esta expressão. Um pai consciente de contemplar a sua própria ação educativa e viver plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Eu achei essa expressão impressionante. E, de fato, não que a presença de José, depois de um tempo na vida de Jesus, não tenha sido importante. É claro que se nós observarmos tudo que Jesus fez, e tudo que Jesus ensinou, e também tudo que Jesus viveu, no fundo, tem tudo de São José. Até a maneira de relacionar-se com Deus. Na pessoa de Jesus, ele aprendeu isso observando São José. Então, a paternidade de José na vida de Jesus o fez de Jesus um homem forte, ao mesmo tempo um homem sereno, convicto de tudo aquilo que Deus tinha preparado para a humanidade. José é importante no mistério da salvação porque ele ensina o jeito de ser de Deus e ensina para Jesus. E Jesus, na sua obra, na sua missão, ele realizou aquilo que ele aprendeu de São José. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercer a paternidade, devemos sempre recordar que isso nunca é um exercício de poder, mas de sinal, que remete a uma paternidade mais elevada. Em certo sentido, estamos sempre na condição de José, a sombra do Pai Celeste, que fez e faz nascer o sol sobre os maus e bons e que faz chover sobre os justos e injustos. A sombra que segue o Filho. Essa também é uma expressão importante, quando fala da paternidade mais elevada, um sinal da paternidade mais elevada. A paternidade, então, não é um exercício de poder no sentido de dominação e de tirar a liberdade dos filhos ou de impedir que os filhos cresçam. Não é uma relação de poder, mas é um sinal que remete a uma paternidade mais elevada. E, de novo, citando o exemplo de São José. Como que José viveu isso em relação a Jesus? E isso vale também para todos os pais. E para aqueles que, no caminho da vida, como a gente disse,
tornaram-se pai, né, que exercem a paternidade, que a gente chama, entre aspas, de paternidade espiritual, mas que também, né, devem buscar, né, a sombra de José, como José esteve sempre à sombra de Deus, ou Deus esteve sempre à sombra de José, e por isso José podia exercer a sua paternidade. Nós também. Aqueles que assumiram a paternidade, né, como a gente falou, ou paternidade espiritual, ou a paternidade física, seguir os exemplos de São José. Na relação de Jesus menino com José, o Papa de novo recorda, citando o texto, né, e apresentando justamente essa firmeza e esta liberdade de José em exercer a sua paternidade. Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge. A primeira vez disse para fugir para o Egito, porque Jesus corria risco de morte. Herodes queria matar Jesus. E José prontamente protegeu o menino Jesus e também a Virgem Maria. E quando ele precisa voltar, ele faz a mesma coisa. Então, a confiança verdadeiramente, né, de José na palavra de Deus que orientava. Né? Confiança e fé de José. Ele conduzido por sonho, ele obedeceu a Deus, ele fez, né, o que precisava fazer, cuidou de Jesus, tornou-se sinal da presença de Deus, mas sempre guiado, sempre orientado através de sonhos. Aí terminamos, então, essas meditações com as palavras do Papa, que diz assim: a finalidade desta carta apostólica é de fazer crescer o amor a este grande santo, a fim de sermos levados a implorar sua intercessão e imitar suas virtudes e o seu ímpeto. É impressionante, eu sempre disse isso no exercício do meu sacerdócio. Vou fazer 12 anos de ordenado, né? Eu sempre disse que a nossa devoção a São José é ainda uma devoção muito pequena, porque ainda nós não somos tão devotos de São José quanto nós deveríamos. E o quanto que a devoção a São José, nós aprendemos isso com o Papa, quando o Papa fala de São José. O quanto que a nossa devoção, se a nossa devoção fosse realmente muito mais profunda, o quanto que nós teríamos crescido. Portanto, o quanto nós temos que crescer ainda no exercício da nossa paternidade, na nossa relação para com Deus, a exemplo de José. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas conceder milagres ou graças, mas interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, o único mediador, que também é o nosso advogado, junto a Deus Pai. Sempre vivo para interceder ao nosso favor. E é desta maneira que nós devemos buscar, né, nas virtudes de José, para que também nós possamos atingir um grau elevado de santidade e um nível profundo de amor a Deus, nosso Senhor, como São José. Os santos ajudam a todos os fiéis a buscar a santidade. Os santos ajudam todos os fiéis a buscarem a santidade, a perfeição de seu próprio estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Os santos nos ensinam que a radicalidade do Evangelho é uma realidade possível. Uma realidade possível. Também a nós. Nós podemos viver esta santidade e nos esforçar cada vez mais, né, para colocarmos em prática em nossa vida a vontade de Deus. E São José nos ensina isso. Disse Jesus: aprendi de mim porque sou manso e humilde de coração. E estas, por sua vez, são sempre a necessidade que nós temos de vidas a serem imitadas. Se nós precisamos imitar, primeiramente, a vida de Jesus e a sua maneira de viver, nós também devemos imitar a vida dos santos, porque os santos também tiveram como modelo o próprio Jesus. E também São José.
apesar de tudo isso, com todas essas realidades da paternidade que nós vimos em José, José também se tornou, de algum modo, discípulo de Jesus. Ele que, ao mesmo tempo, cuidou, protegeu, guardou o menino Jesus, tornou-se também discípulo dele. Então, nós temos na pessoa dos santos um modelo, porque eles observaram Jesus. E observando Jesus, também nós podemos viver o grau de santidade que eles vivenciaram. São Paulo exortou: tornai-vos meus imitadores, assim como ele era imitador de Jesus. São José o diz por intermédio do seu eloquente silêncio. O silêncio de José nos ensina a imitar as suas virtudes e a sua entrega a Deus. Diante do exemplo de tantos santos e de tantas santas, Santo Agostinho nos pergunta: o que estes e estas puderam fazer, não poderás fazer também tu? O que estes e estas puderam fazer, não poderás também fazer tu? E assim chegou à conversão definitiva, exclamando: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Não resta senão implorar a São José a graça das graças, a graça da nossa conversão. Por isso, dirijamos a ele esta singela oração. Salve, guardião do Redentor, o esposo da Virgem Maria. A ti Deus confiou o seu Filho. A ti Maria depositou a sua confiança. Contigo Cristo se tornou homem. Ó bem-aventurado José, mostra-te Pai também para nós e guia-nos no caminho da vida. Obtende-nos as graças, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorrei a São José, recorrei